Mas sempre teve ali os nomes que marcaram. Teve algum que marcou, assim? Tem. O primeiro na minha vida foi meu pai, né? Que ele falava que eu tinha que ser independente, que eu tinha que trabalhar, que eu tinha que estudar, que eu tinha que formar uma carreira. Então, ele que vinha com o lance da carreira, né? Legal. Você tem que estudar, você tem que fazer faculdade, você tem que fazer inglês, você tem que ser multitarefa, tem que fazer... E você vê, meu pai tá vivo, graças a Deus, tem 88 anos, faz 89 anos esse ano. Primeira coisa que ele me pergunta toda vez que eu ligo pro meu pai: oi, pai, isso aqui, falo com ele toda semana, me conta do trabalho. Pai, tô trabalhando pra caramba, que coisa maravilhosa, filha. Trabalhe muito. Bacana. E ele tinha, quando eu falava: pai, mas essa semana eu trabalhei demais. Que bom, o trabalho enobrece. Trabalhe sempre muito, esteja muito ativa. Então, o meu pai, de uma época super antiga, né, que poderia falar pra mulher: não, fica em casa. Não. Você tem que ter uma carreira, você tem que ser feliz, você tem que se destacar, você tem que ir lá, tem que lutar, tem que fazer. Então, eu tenho dentro de casa grandes lições, Legal. né? A minha mãe, Bacana. o lado do apoio contínuo, uma mulher fantástica, uma mulher de apoio mesmo para todas as minhas decisões aí. Dentro do trabalho, tem, poxa vida, oi, Eloar, aqui tô te lembrando, minha primeira grande gestora é uma diretora do lado da gente, de sentar do lado, de falar: não é assim que fala, é assado. Não, o cliente tem, ela tem, né, agora já se aposentou, mas ela tinha uma missão com o cliente que ali foi o grande exemplo, né? A Eloara era diretora de atendimento da Credit Card em 1991, logo que eu entrei. Ela foi aquela inspiração de ter um olhar diferente para o cliente. Não simplesmente fazer um atendimento. Perfeito. Ela foi a grande inspiração. Que bacana. E o Garcês, que foi um outro diretor também muito próximo e que ele colocava a humanização, que hoje é tão falada, lá nos anos 90, de uma forma diferente. Ele colocava a humanização de você entender realmente a necessidade do cliente. Tudo que a gente fala hoje, né? Mas a gente já vinha pregando A isso lá jornada, atrás, desenhar a jornada, entender o que o cliente precisa, o que ele precisa falar, como que ele precisa estar com aquilo. E o Garcês ensinava isso para nós, um grande diretor, mas com muita humanização, com muito carinho. Que bacana. Então, Top. são pessoas que vêm assim em mente. E tem outros tantos Sim. nomes do pessoal que dá os cutucões e que fala: ó, você acha que vai ser... Não tem mar, né, mar de rosas, não tem... E dá os cutucões. Mas são pessoas inspiradoras na minha vida. Boa. E aí, Rafa, teve bastante gente nesse caminho também? Tem Legal. bastante. Acho que é até injusto citar um e esquecer de outro. Eu difícil. falei. Mas é bom provocar, não? Vamos falar um, dois. vamos falar E não é no dois. nível organizacional tem que ser o líder, tem que ser o diretor, tem que ser o presidente. Não. Perfeito. Você aprende com o chão de fábrica, você aprende Muito. com a atendente ali enfim, da recepção, do café. Profissional são pessoas, né? Eu acho que Sem você dúvida. aprende com todos eles. Sem dúvida. E o aprendizado para a vida é o comportamento, né? Eu acho que, pegando uma pessoa que eu acho que me incentivou muito, que foi meu pai, foi a leitura. Acho que a leitura fez eu, desde cedo, estar muito aberto à observação, interpretação, entender o contexto. Legal. Coisa que quando você é moleque, você acha que você sabe tudo e não sabe nada. Então, você tem que estar aberto a aprender. E hoje, acho que com a facilidade de acesso à informação, você acha que você sabe tudo. Não, você não sabe tudo. Você tem a informação. Saber tudo é saber interpretar a informação. É o saber aprender. É assim... Reaprender, Reaprender, desaprender e né? aprender. Tudo, né? A gente fala muito sobre isso. Como desaprender para aprender. Perfeito. E a informação, dá um Google ali, você não está aprendendo. Você tem que saber interpretar. E você interpreta dentro do contexto. Até porque vem um volume de informação. Aí a inteligência de saber como extrair o melhor disso, né? Acho que a leitura Bacana. ajuda muito. Legal. E saber como observar. Mas do dia a dia, empresarial, pessoal, amigos, eu acho que tem muita coisa que você extrai de valor, assim, de ser um pequeno mentor, que são as pequenas atitudes. Eu acho que se a pessoa ela conhece muito, mas ela tem a humildade, Perfeito. você aprende e você toma um banho de realidade que a pessoa não precisa ser um milionário ou a posição mais alta da empresa para você falar: me espelho nela, ela é minha mentora, quero ser igual ela. Você aprende com qualquer tipo de pessoa. Perfeito. Que pode estar do seu lado pegando o ônibus, indo daqui até ali e você trocando uma ideia. Muito verdade. Tem uma frase que eu gosto muito que fala um pouco sobre isso. Que ninguém se importa com o quanto que você sabe
até que saibam o quanto que você se importa. Olha, pessoal, muito... pega essa dica, pega essa dica. De novo, vale repetir. É muito forte isso, é muito forte. Boa, Ninguém se importa com o quanto que você sabe. Ou seja, o saber, o conhecer, o dominar a informação. Ele tem o PhD, isso aí é conhecimento. Ninguém se importa com o quanto que você sabe. Até que saibam com o quanto que você importa. A Angélica falou de humanização. Perfeito. Quem se importa é quem tem empatia, é quem sabe escutar, quem sabe se colocar no lugar do outro, quem sabe se relacionar, conexão. Verdade. Conexão é o que a gente falou de soft skills, né? Fala-se muito sobre essa palavrinha comportamental. Você tem que saber ter a empatia. Então, se importar pelo outro, são poucas pessoas que hoje se colocam no lugar dela e aprende. Você pode aprender com a pessoa que está lá retirando o lixo na rua, tocando a campainha para pedir uma ajuda e você não dá atenção para ela. Humanize a relação, né? Acho que tem mentor... Você teve algum caso... Algum caso que, assim, tipo, eu tenho um caso que me marcou, simples, olha como é que você não percebe, né? De você tá entendendo o outro lado, tava eu e um outro amigo, viajava muito o Brasil, né, nas minhas operações, e uma vez a gente foi falar com uma empresa, com uma equipe, e falou assim, cara, por que vocês não têm tanto engajamento com a gente da Oi quanto você tem com a tua empresa? Porque o engajamento com a empresa era todo mundo... Mas assim, eu já tive caso de atendimento que ela fala assim, não, se preocupa não, porque a operadora vai resolver, tipo assim, como se fosse uma outra entidade, né? E a gente numa reunião falando assim, mas como é que a gente faz pra vocês terem o mesmo engajamento, como é que a gente ajuda? E tava eu e um outro amigo diretor também, a gente lá, e o cara levantou, sabe uma coisa que vocês poderiam fazer? Por que ninguém aqui da empresa, vocês quando tem vaga na Oi, contrata a gente? A gente um olhou pra cara do outro, só porque a gente tá aqui no Nordeste, porque a gente acabava contratando muito de uma outra empresa porque tava no Rio, porque era o escritório Rio, abriu uma vaga, você tá aqui no Rio e atravessa a rua. Aí falou, mas quem disse que aqui no Nordeste a gente não tem parente, não pode se mudar aí pra lá? Por que vocês quando tem a vaga também não falam com a gente? Sabe assim, a gente olhar um pra cara do outro com cara de abaca assim, faz sentido, assim, não tem um porquê não. Porque, cara, tem uma oportunidade aqui de pessoas boas, feras, que querem vir, a condição é essa. A gente nunca tinha pensado ou comentado, cara, tem essa vaga aqui. Então tu vê coisas simples. Que aquilo ali levou um aprendizado pra gente dentro de casa, assim. E aqui isso me marcou pra sempre, assim, cara, todo o teu em volta, independente da situação ou aonde a pessoa esteja, não quer dizer que aquela pessoa não esteja disponível de querer fazer algo diferente. E a gente, por um automático, que assim, não é nem questão de preconceito, porque trabalhar bem, as pessoas estão lá, a gente contratou pessoas lá, por um automático de falar assim, não, é mais fácil aqui. Não é mais fácil não, você pode trazer um cara super fera lá de longe pro lado de cá. Então, esse é um detalhe que você falou, de aprendizado com quem tava embaixo, que pra mim aquilo ali serviu com um aprendizado que me marcou e vai me levar sempre, de falar assim, cara, independente da situação, quando você olhar, se você tem um ambiente de engajamento, cara, todo mundo pode participar. Você já teve alguma situação dessa, alguma situação de baixo, que teve uma situação que você, putz, esse negócio vai me marcar, nunca mais eu vou deixar isso acontecer. Eu vou dar um exemplo comportamental dentro da primeira empresa que eu trabalhei, que é a questão do que eu vou falar da empatia, e que é se colocar no lugar do outro. Numa reunião lá, não entendi um termo que foi usado, porque estava lá 20 e poucos anos, começando o trabalho, eu não entendi o que estava querendo dizer aquele contexto. E uma das pessoas que estava na reunião percebeu que eu não entendi, mas eu não perguntava. Então você não pode hoje ter medo de perguntar. Naquela época as pessoas tinham medo de perguntar. Hoje em dia se fala muito de liderança inclusiva, participativa, vulnerável, se fala muito sobre isso. Sim. E a vulnerabilidade é você saber perguntar. Há 20 anos atrás, se você perguntava, você achava que você não sabia e que você era incompetente. Hoje mudou completamente isso. E naquela época, quando perceberam que eu não sabia, que eu não perguntei, no cafezinho vieram falar, aquilo lá acho que você não percebeu, isso aqui é isso. Isso para mim é uma mentoria gratuita. Isso é uma admiração de uma pessoa que não é nem conhecida, que numa situação específica de um assistente também, tanto quanto eu na época, foi lá e me ajudou. Então, mas olha uma...